Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar, então, aqueles outros 5 casos em que a crase é proibida e que agora se referem a pronomes. Então, vem comigo, olha só. Dirigi-me a ela, fui até ele, fui a ti, dirigi-me a vós. Então, aqui, galera, eu estou diante de quais tipos de pronomes? Recorde-se você, ela, ele, ti e vós são pronomes pessoais. Então, pessoal, a crase é proibida antes de pronomes pessoais. Segundo caso, refiro-me a esta casa. Refiro-me a essa casa. Olha lá, eu tenho também a crase proibida, só que agora antes de um outro tipo de pronome. Que tipo de pronome é este aqui? Esta e essa. Lembra? Pronomes demonstrativos. Então, essa, esta, isso, isto, nessa, nesta. Antes de pronomes demonstrativos, a crase também é proibida. Terceiro caso. Refiro-me a certa valsa. Refiro-me a nenhuma valsa. Refiro-me a alguma dança. Galera, estes pronomes certa, nenhuma e alguma são pronomes de que tipo? Pronomes indefinidos. Então, a crase também é proibida antes de pronome indefinido. Toda, tudo, todos, todas, antes de pronome indefinido, sempre a crase é proibida. Atenção, mesmo que este pronome indefinido seja um pronome flexionado no feminino, tem problema algum. Antes de pronome indefinido, não tem crase. Agora, falei a vossa santidade. Refiro-me a Dom Joaquim. Estes pronomes são pronomes de tratamento. Então, ó, vossa santidade, dom, pronome de tratamento. Então, antes de pronome de tratamento, também não uso a crase. E o quinto pronome que também não admite crase. Conheço a moça cuja mãe faleceu. Tá vendo? Antes de pronome, que pronome é esse, galera? Relativo. Então, olha só. 5 pronomes não admitem o uso da crase antes deles. Quais são estes 5 pronomes? Aqui estão. Pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes de tratamento e pronomes relativos. Vamos recapitular, então, os 10 casos em que a crase é proibida. Primeiro, antes de palavra masculina. Segundo, antes de palavra no plural, sem o artigo. Ó, acompanha lá. Terceiro, antes de verbos. Quarto, entre palavras repetidas. E quinto, antes de artigo indefinido feminino. E aí, mais 5 casos em que a crase é proibida, agora sempre antes de pronomes. Primeiro, pronome pessoal. Segundo, demonstrativo. Terceiro, indefinido. Quarto, de tratamento. E quinto, pronome relativo. Então, galerinha, essas 10 situações, elas vão despencar na sua prova. Memorize os 10 casos em que a crase é proibida. Joia? Vamos continuar, então? Agora, atenção, essa regra aqui também sempre aparece. Crase é tudo mega importante, né? Tudo, assim, é ultra importante em crase. Dê atenção a cada um desses slides. Então, com essas 3 palavrinhas aqui, galera. Distância, casa e terra. Como é que eu me comporto, Rafaela, diante dessas 3 palavras? Distância, casa e terra. Bom, elas vão ter crase obrigatória, aí já não é facultativa. A crase vai ser obrigatória se elas vierem o quê, gente? Se elas vierem determinadas. Joia? Então, olha lá, galera. A crase é obrigatória se elas vierem determinadas. Vamos analisar os exemplos? Estava à distância do grupo. Eu determinei qual é a distância desse grupo? Não determinei. Então, aqui eu não tenho a crase, não posso ter. Agora, estava à distância de 50 metros. Olha lá os 50 metros em vermelhinho, não de propósito, mostrando que agora eu determinei essa distância. Então, agora eu tenho a crase e mais, de maneira obrigatória, não é facultativamente. Joinha? Mais um exemplo. Cheguei à casa hoje. Eu determinei qual foi a casa que eu cheguei? Não. Então, não tenho a crase. Aí a crase é proibida. Antes das palavras distância, casa e terra, eu não uso crase. Crase proibida. Só uso de maneira obrigatória
se essas três palavras, distância, casa e terra, vierem determinadas. Então, cheguei à casa de meus pais, agora de vermelhinho, meus pais, não de propósito. O que essa locução faz? Ela determina qual é a casa. Então, se eu tenho a palavra casa e essa casa está determinada, eu uso a crase. De maneira obrigatória. Vamos lá? Os marinheiros chegaram à terra. Eu determinei qual terra? Não. Então, não uso a crase. Só que agora, chegaram à terra. Eu determinei qual é a terra? Sim. Eu tanto determinei que essa palavra terra está escrita com a letra o quê? Maiúscula, provando que é o nome do planeta. Então, eu tenho essa palavra determinada. Logo, galera, esta crase aqui é obrigatória. Mais um exemplo, chegaram à terra em que nasceram, tá vendo? É mais uma maneira que eu tenho de determinar, de especificar, de qualificar a que terra eu me refiro. Quando isso acontecer, a crase será obrigatória. Olha lá, chegaram à terra em que nasceram. Então, aí a crase é obrigatória. Para fechar, com as palavras distância, casa e terra, eu não uso crase. Só se essas palavras vierem determinadas, caso em que a crase será obrigatória. Prosseguindo, candidatos, agora algumas exceções. Vamos lá. Primeiro, em relação aos pronomes. Lembra do seguinte, quais são os 5 pronomes que não aceitam a crase? Pessoal, demonstrativo, indefinido, de tratamento e relativo. Então, aqui nós temos exceção. Exceção em relação ao pronome relativo, aqui, ó. A qual é um pronome relativo, a que é um pronome relativo. Então, galerinha, antes de pronome relativo, quais pronomes? Anote. A qual, as quais e a que. Antes destes 3 pronomes relativos, você pode ter a crase. Aí não é que a crase é obrigatória. Aí é um caso em que você pode ter a crase. Rafaela, o que vai me determinar se eu vou ter a crase ou não? A regência, pessoal. Se o termo regente pedir preposição e o termo regido vier precedido por um artigo, aí você tem crase. Então, olha só. Eis a moça à qual me referi. Olha a situação que você tem aqui, ó. O pronome relativo a qual, ele retoma qual termo? A moça. Beleza? A moça. Só que dentro desta expressão que ele retoma, que é a moça, olha aqui o detalhe, você tem um artigo. Joia? Tá aqui, ó. Esse é o artigo. Beleza. Então, ó, a situação é a seguinte, eu tenho um pronome relativo que retoma um termo, um sintagma, uma unidade de significação que tem um artigo. Para que eu tenha a crase, vamos lembrar? Eu tenho que ter a contração, a união, diante da presença de uma preposição mais um artigo. Tá joia? Preposição mais artigo. Então, olha só. O termo a que esse pronome se refere, o termo que este pronome substitui, ele já tem o artigo. Resta agora saber se o termo regente pede a preposição. O artigo eu já tenho, tá ali. Vamos ver agora se o verbo pede a preposição. Qual é o verbo, Rafaela? Esse aqui, senhores, referir. Porque, olha só, eu me referi a quem? A moça. Então, esse verbo referir aqui tem como complemento quem? A qual, que é o pronome que substitui a moça. Então, olha só o que acontece. O verbo referir-se é um verbo de qual transitividade? Indireta. Isso aqui é um verbo transitivo indireto. O que o verbo transitivo indireto pede? Preposição. E o que o termo que ele substitui tem? Artigo. Então, se você tem a preposição pedida pelo verbo e o artigo acontecendo aqui na expressão substituída pelo pronome, o que você vai ter? Crase. Então, olha o que acontece com esse pronome.
crase nele, mesmo sendo pronome relativo. Então, diante dos pronomes relativos a qual, as quais ou a que, você pode ter a crase. Belezinha? O mesmo acontece com o nosso segundo exemplo, olha só. Eis a moça a que me referi. Eis a moça a que me referi. Então, você tem mais uma vez o verbo referir, que a gente já viu que é um verbo transitivo indireto, então ele pede preposição. E aí você tem a expressão que o pronome retoma, que no caso é a expressão o quê? A moça, e essa expressão ela tem um artigo. Então, galera, aqui na verdade, você tem mais uma vez a união de uma preposição com um artigo. É mais ou menos assim, ó, o que eu estou querendo te dizer. Se você tivesse um pronome retomando esse termo e dentro desse termo não houvesse artigo, não teria a crase. Por essa razão é que eu digo que antes dos pronomes relativos a que, a qual e as quais, você pode ter a crase, mas não obrigatoriamente você terá a crase. Joia, galerinha? Tá? Então, você pode ter a crase, mas não obrigatoriamente você terá a crase. Nesse caso, além da preposição pedida pelo verbo, você ainda tem, nos próprios termos que o pronome retoma, a presença do artigo. Então, você tem essa situação, preposição a mais artigo feminino a, por isso é que a crase aparece antes do pronome relativo. Agora, só com 3 pronomes isso acontece. Pronome relativo a que, a qual ou as quais. Joia? Vamos a mais uma exceção. Lembre-se também de que, dentre os pronomes que não admitem a crase, então o uso da crase é proibido, você tem o pronome pessoal, o pronome demonstrativo. E aqui nós temos a exceção. Quais pronomes demonstrativos podem admitir a crase? Aquele, aquela e aquilo. Então, da mesma maneira que eu raciocinei para o pronome relativo, eu vou raciocinar aqui para o pronome demonstrativo. Dizer que estes pronomes admitem a crase não é dizer que eles sempre vão ter a crase. É dizer que eles podem ter a crase. A depender do quê? A depender da exigência de uma preposição pedida pelo termo regente, que neste caso é o verbo referir-se, e da presença do artigo. Então, referi-me ao menino, cabe o artigo aqui. Referi-me à menina, cabe o artigo. Referi-me ao que vi, também cabe o artigo. Então, com estes pronomes, aquele, aquela e aquilo, se o termo regente pedir uma preposição, exigir uma preposição, o resultado disso vai ser a crase em cada um destes pronomes demonstrativos. Não que ela seja obrigatória. Para que eu tenha a crase antes desses pronomes demonstrativos, eu tenho que obrigatoriamente ter um termo regente que pede esta preposição. Porque aí eu tenho a presença da preposição mais a presença do pronome, e isso pode resultar em crase. Joia? Joia, galera. Muito bom. Vamos prosseguir, então. Outra exceção. Lembra que eu falei? Com 5 pronomes, a crase é proibida. Pessoal, demonstrativo, indefinido, de tratamento e relativo. Nós vimos as exceções com os pronomes relativos e com os pronomes demonstrativos. Agora, uma terceira exceção, com os pronomes de tratamento. E quais são os pronomes de tratamento que admitem a crase? São 4. Madame, dona, senhora e senhorita. Então, atenção, com os pronomes de tratamento, senhora, senhorita, madame e dona, por favor, grifem no material de vocês. A crase é facultativa. Então, eu não estou dizendo que a crase é obrigatória diante desses pronomes, não é nada disso. Estou dizendo que com esses 4 pronomes, aí a crase é facultativa. Tá aqui, ó. Refiro-me à dona Mariana sem crase, refiro-me à dona Mariana com crase. Dos 2 jeitos, a sentença fica correta. Refiro-me à senhora Mariana sem crase, refiro-me à senhora Mariana com crase. Dos 2 jeitos, as frases também ficam corretas. Então, em verdade, vocês têm que observar o quê? Tem que observar o seguinte.
Quando você estiver diante de uma exceção, você tem que observar como é que aquela exceção vai se comportar. Então, diante dos pronomes relativos, a exceção dos pronomes relativos é a seguinte, não é que a crase é facultativa, é que a crase pode ser obrigatória. Ela vai ser obrigatória se o termo regente pedir preposição e o termo que o pronome relativo substitui possuir o artigo. Aí a crase é obrigatória. Com os pronomes demonstrativos, a mesma coisa. Se o termo regente pedir preposição, aí a crase nos pronomes demonstrativos é obrigatória. Com os pronomes de tratamento é o seguinte, com esses 4 pronomes, madame, dona, senhora e senhorita, a crase é facultativa. Então, cuidado que com as outras 2 exceções que a gente viu, no caso dos pronomes demonstrativos e relativos, quando tem crase, a crase é obrigatória, ela não é facultativa. Aqui, nos pronomes de tratamento, quando tem crase, ela é facultativa, não é obrigatória. Cuidado para você não se confundir em relação a isso. Beleza, galerinha? Vamos lá? Mais um slide. Agora a crase com as horas. Interessante. Então, olha só. Com as horas, você tem as seguintes situações. Chegarei às 3 horas com crase e sairei daqui a 1 hora sem crase. Ok, Rafaela, qual é a regra? Então, anote aí no seu material. Com as horas, anote no seu material o seguinte. Diante de hora exata, a crase é obrigatória. Ponto. Na mesma linha. Diante de hora aproximada, vírgula, a crase é proibida. Simples assim, gente. Muito simples. Diante de hora do relógio exata, a crase é obrigatória. Diante de hora aproximada, a crase é facultativa. Lembrando que hora exata não precisa ser necessariamente, senhores, hora redonda. O que eu entendo por hora redonda? 3, 3 e meia, 4, 4 e meia, 5, 5 e meia, 6, 6 e meia, entendeu? Horinha redonda ou quebrada na meia hora. Não, não é só isso. Se eu tiver, por exemplo, chegarei às 3 horas, 1 minuto e 12 segundos, se eu tiver a ideia de precisão, de hora exata em que vai acontecer o evento, eu uso a crase. Claro que aqui no meu exemplo, como veio às 3 horas, você pode achar que é só hora redonda, não tem nada a ver. A hora, na verdade, tem que ser exata. Se eu chegar às 3 horas e 2 milésimos de segundo, se for uma hora exata, eu coloco a crase. Agora, chegarei daqui a 1 hora, a 2 horas, chegarei daqui a 1 hora e alguns minutos. Hora aproximada, então a crase é proibida, não uso a crase. Isso com as horas, beleza? E aí, para a gente fechar o estudo da nossa crase, atenção a essa observação. Sempre, sempre, sempre você tem que obedecer ao paralelismo. E o que eu vou entender por paralelismo? Vai entender essa regrinha aqui, ó. Se eu tenho artigo de um lado, eu tenho que ter artigo do outro. Logo, pode haver a crase. Por que pode haver a crase? Porque se do outro lado, além do artigo, eu também tiver uma preposição, então eu uso a crase. Vamos ver como isso funciona? Olha só. Prefiro maçã à torta. Recorde-se você que o verbo preferir é um verbo bitransitivo. E se ele é bitransitivo, senhores, é porque ele tem o quê? Ele tem 2 objetos. Um, que é o objeto direto. E o outro, que é o objeto indireto. O paralelismo me diz o seguinte, se eu colocar artigo de um lado, eu tenho que colocar artigo do outro. E aí a pergunta que eu faço, fui eu. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte, eu tenho artigo aqui desse lado, em maçã? Não, aqui eu não tenho artigo, conjunto vazio. Então, aqui, na torta, eu também não posso ter artigo, também conjunto vazio. Então, galera, se eu tenho artigo de um lado, eu tenho artigo do outro. Mas se eu não tenho artigo de um lado, eu também não tenho do outro. Logo, se aqui eu não tenho artigo no objeto direto, aqui eu também não tenho artigo. Então, esse A não pode ter crase, porque esse A representa tão somente o quê?
tão somente a preposição pedida pelo verbo. Tão somente a preposição pedida pelo verbo. Então, não tem como ter crase aqui. Agora, olha como fica diferente. Prefiro a maçã. Agora, eu tenho o objeto direto. Opa, e dentro desse objeto direto, olha o que eu tenho, um artigo. Então, se eu tenho artigo de um lado, eu tenho que ter artigo do outro. Só que do outro, eu já tinha a preposição, que é pedida pelo verbo. Aí, aqui eu tenho, então, um caso de preposição mais artigo. E aí, só me resta crasear esse A. Simples assim. Aí, aqui eu fecho nosso estudo com essa sentença que eu acho que você jamais viu na sua vida. Ficarei de 8 a 13. Certamente você já viu, ficarei de 8 às 13. Só que aí você está vendo errado. Porque aí você está ferindo esse paralelismo, é o mesmo raciocínio. Olha o que acontece. Se aqui eu tenho apenas a preposição, neste complemento do verbo, então neste complemento do verbo eu tenho que ter apenas a preposição também. Entendeu? Portanto, o correto é ficarei de 8 a 13, sem crase e sem o as. Só que aqui, quando eu digo as, galera, eu tenho a união da preposição a mais o artigo feminino, as. E aí, se eu tenho artigo desse lado, eu tenho que ter artigo desse. Então, eu vou ter que falar, ficarei das 8 às 13. Portanto, senhores, o correto é isso aqui. Ou você diz, ficarei de 8, isso aqui é só preposição, a 13, porque isso aqui também é só preposição. Ou você diz, ficarei das 8, tem que lembrar que das é a preposição de mais o artigo as. E aí, desse lado, você tem a preposição a mais o artigo as. E aí, o resultado disso vai ser esse às 13, craseado aqui. Tudo bem, senhoras e senhores? Fica, então, essa dica extremamente importante. Olha que simples. Fechamos o assunto crase. Passamos por todas as regrinhas. Mais uma vez, eu lembro a você, é um assunto de extrema importância. A boa notícia é que é um assunto simples e que sempre cai. Então, é uma maneira de você garantir pontinhos aí na sua prova. Beleza? Fechamos o assunto crase. Desejo a todos vocês ótimos estudos. Agora, pratiquem, busquem exercícios e só detonar. Um forte abraço a todos vocês e até mais.